Muito bem, está conosco hoje o Dr. Luíde Braga, que é o diretor para assuntos jurídicos da Divisão Sul-Americana. Olá, Dr. Luíde, muito obrigado por estar conosco. Eu que agradeço. Tem muitos jovens adventistas preocupados com assuntos ligados à liberdade religiosa. E hoje a presença do Dr. Luíde serve exatamente para nós sanarmos muitas dessas dúvidas em relação a concursos públicos, vestibulares, frequência às aulas. E é por isso que a gente tem a alegria de tê-lo conosco aqui. Dr. Luíde, a liberdade religiosa, quando estabelecida em lei, torna-se um privilégio e também uma responsabilidade. Fale um pouco para a gente a respeito dessas duas questões que parecem paradoxais. Na verdade, liberdade religiosa é sinônimo de maturidade de uma sociedade. Quanto mais madura for uma sociedade, maior será a liberdade que ela promove para aqueles que têm divergências com relação à religião, para aquele que tem crenças diferentes. E ainda que essas divergências existam, sempre será oferecida uma alternativa para que todos possam coexistir em harmonia e sem algum problema. É claro que quando a lei ela começa a falar de liberdade religiosa, nós temos que ter muito cuidado para que ela não venha a privilegiar X ou Y. O que ela deve lutar para fazer é uma isonomia. E é importante aqui lembrar que a isonomia que nós estamos falando aqui é tratar de forma igual os iguais e de forma desigual os desiguais, num conceito aí levantado por Rui Barbosa. Essa é a proposta da Constituição. A Constituição Federal, ela garante, a Constituição Federal do Brasil e algumas também da América do Sul, garantem que você tenha liberdade religiosa, desde que você não use isso para se esvair de outras obrigações impostas por lei. E nesse caso, quando acontece essa imposição de outras leis, ela te oferece uma alternativa, que é isso tudo que nós estamos verificando aí, como fazer, depois do pôr do sol, uma alternância de dia ou qualquer outra alternativa que seja proporcionada ao que guarda um dia ou que tem outro preceito religioso que venha atrapalhar alguma determinação legal. Dr. Luíde, existem vários estados da federação que já conquistaram leis de liberdade religiosa ligadas ao sábado em suas respectivas regiões. Qual é a abrangência que essas leis têm e que benefícios nós podemos tirar dessas concessões que os governos nos apresentam através dessas leis? Excelente a sua pergunta, por um motivo muito simples. Nós temos duas correntes no direito ligado à liberdade religiosa. A primeira corrente diz o seguinte: como a Constituição Federal ela já fala sobre o direito de liberdade religiosa e da prestação alternativa, você não precisa de nenhuma outra lei para tratar desse assunto. Porque a Constituição Federal, que é a nossa lei maior, que é a Carta Magna, ou seja, que é a lei que subordina todas as outras leis, já trata do assunto e, portanto, não dependeria de outra lei. Você tem uma outra corrente que diz que a lei é necessária. Dentro dessa corrente há uma outra subdivisão. Uma parte que diz que nós precisaríamos de uma lei federal que regulamentasse a alternativa, ou seja, aquela outra opção para quem levantar o direito religioso para não cumprir uma obrigação, e aquela outra que diz que leis que tenham dentro do Estado, dentro do município, toda a conquista é válida. Com relação a todas as conquistas que nós temos legais, a maior delas, eu já disse, é a Constituição Federal. Depois disso, a nossa maior conquista seria uma lei federal, que nós já temos em trâmite no Congresso Nacional, que está sendo analisada pelos deputados e pelos senadores. E nós temos nos municípios e nos estados algumas leis também. Nós tivemos agora no Mato Grosso, né? Nós tivemos agora também no Paraná, nós temos em Sergipe inclusive é uma emenda constitucional, nós temos uma em São Paulo, temos no Rio Grande do Sul. O problema dessas leis estaduais é que ela tem uma abrangência estadual. E ainda assim, muitos tribunais entendem que assuntos ligados à educação e a concursos federais, elas não têm influência, porque isso cabe só à União Federal tratar desse assunto. Nesse caso, cabe ao Estado brasileiro tratar do assunto. Nesse caso, você, como é uma concessão federal, o seu direito existe, está na lei, mas você não pode usar. É o que acontece com as faculdades, com as universidades, com algumas escolas de ensino técnico, é o que acontece também com concursos federais. Muito bem, nesse caso, as municipais entram na mesma situação. Elas têm força para as questões municipais. O melhor de tudo, sempre, é buscar a Constituição Federal. E aí nós citamos essas outras leis
como uma base de apoio. Mas a mais importante de todas elas é a Constituição Federal. Doutor Luiz, baseados nessas informações que nós coletamos, que tipo de ações os nossos jovens podem, das quais lançar mão para poder, então, garantir esse direito, apesar dessas muitas dificuldades que eles têm, dessas limitações, pela negativa de resposta de muitas instituições? O primeiro passo é você ter a convicção de que o sábado não é uma limitação para você. Eu fico muito preocupado quando eu vejo um adventista do sétimo dia citar uma expressão, por exemplo, eu não posso por causa do sábado. Eu não posso por causa daquilo, como se o sábado fosse uma limitação. Mas, na verdade, a limitação está naquelas pessoas que não sabem assegurar e entender que a liberdade religiosa é um direito de todos. Se você quer guardar o sábado, porque você é adventista, se você quiser guardar a sexta-feira, porque você é um muçulmano, se você quiser guardar o domingo, porque você é um religioso que tem o domingo como dia de guarda, isso é uma opção de cada um. A lei tem que oferecer alternativa para todos. Como eu disse no início, é uma questão de maturidade social. Agora, nós que guardamos o sábado, temos que ter muita cautela em nunca dizer que a limitação é o sábado. A limitação são aqueles que não entendem o nosso direito de ter um dia de guarda. A partir desse pressuposto, nosso primeiro passo é procurarmos de uma forma administrativa, ou seja, ainda não na justiça, o órgão, a instituição que está realizando o concurso, a seleção ou a prova, de uma forma amigável. Apresente as suas razões, procure o apoio da igreja e apresente tudo aquilo que você tem, toda a sua proposta. Se eles não aceitarem, a medida mais adequada nesses casos é nós, através de um advogado, entrarmos com um mandato de segurança. Por que o mandato de segurança? Que é uma forma de assegurar um direito seu líquido e certo, ou seja, um direito que está previsto na Constituição Federal e que você tem à sua disposição para resguardar o seu direito de ter a sua crença religiosa, sem que para isso você precise abrir mão dos seus direitos. Ainda que seja uma expectativa de direito. E é importante falar disso de uma forma bem rápida e sucinta, no sentido de que as pessoas podem dizer, mas quando você viu o edital do concurso, você não viu que a prova estava marcada para o sábado? E para que você se inscreveu? Veja, eu me inscrevi porque eu, da mesma forma que vi ali que tinha um concurso marcado para o sábado, eu sei também que a Constituição Federal me assegura uma alternativa nesses casos. Portanto, eu faço a minha inscrição e então tenho uma alternativa que eu já sei que está na Constituição e que aquele órgão e aquela instituição vai me oferecer para fazer a prova. Por isso que até a mesma expectativa de direito ela é resguardada nesse caso pela Constituição.